A palavra múmia pode causar medo em muitas pessoas, pois elas lembram dos personagens de terror que aparecem em alguns filmes. Mas, na verdade, as múmias nos revelaram muito sobre as antigas civilizações, seus governantes e como eles lidavam com a morte de seus entes queridos. Os antigos egípcios são os mais famosos por suas múmias. Eles acreditavam que havia uma forma de vida após a morte, se certas condições fossem atendidas. Por isso eles preservavam o corpo humano através da mumificação e colocavam a múmia em um túmulo equipado, como se fosse um apartamento próprio. Por que eles pensavam assim? Bem, porque eles tinham uma forte ligação com a natureza. Eles observavam os ciclos naturais ao seu redor, como o sol que surgia todos os dias, seguido pela lua, ou como as plantas sempre renasciam depois de secarem. Eles também acreditavam que o poderoso espírito Osíris, que simbolizava o ciclo de morte e ressurreição, tinha um papel nesse processo. Para se preparar para a vida após a morte, os antigos egípcios seguiam certos rituais, como a mumificação, que usava materiais como mel, resinas e incenso para conservar o corpo. A múmia mais famosa é a do rei Tut. Ele foi um jovem faraó que governou há mais de 3.000 anos no Egito. O problema com a descoberta de antigos túmulos reais é que a maioria deles foi saqueada antes. As pessoas sabiam que os antigos governantes tinham muitos objetos valiosos, então esses lugares eram alvos dos ladrões. A abertura do túmulo do rei Tut em 1922 causou grande entusiasmo, pois ele não tinha sido saqueado como muitos outros túmulos reais descobertos anteriormente. Ele estava muito bem escondido. Dentro dele, sua múmia estava envolvida em 3 caixões, sendo um deles de ouro. Os objetos encontrados em seu túmulo nos revelaram como era o antigo Egito, e estudar sua múmia também nos ensinou sobre a cultura e os costumes da época em que ele viveu. Também aprendemos sobre sua família ao analisar seu DNA. Os cientistas descobriram que ele sofria de malária e tinha um problema no pé que pode ter dificultado sua locomoção. Ramsés II foi outro faraó no Egito, que governou por 68 anos. O que era muito naquela época. Ele era famoso por suas campanhas de expansão e obras de construção. Muitos objetos de seu tempo como governante ainda existem hoje, incluindo uma grande estátua dele. Ramsés II media cerca de 6 pés de altura e viveu até os 90 anos de idade. Depois de examinar sua múmia, os cientistas concluíram que ele pode ter tido uma condição médica que afetou sua coluna. Agora lembre-se daqueles ladrões que eu mencionei antes. Eles são provavelmente a razão pela qual Ramsés II acabou, em um caixão simples em uma coleção secreta de múmias reais em Deir el-Bahari, que foi redescoberta em 1881. Felizmente, os arqueólogos foram capazes de identificá-lo porque suas viagens haviam sido registradas em suas ataduras. O processo era realmente trabalhoso também. Na verdade, no Antigo Egito, o processo de mumificação podia levar até 70 dias para ser concluído. Uma pessoa especial diria um discurso muito específico enquanto manuseava cuidadosamente o corpo e secando-o com um tipo de sal chamado natrão. Eles também usavam linho e resina para fazer o corpo parecer mais natural e para cobri-lo com pano. O túmulo era tão importante quanto para os antigos egípcios. As paredes do túmulo do rei Tut, por exemplo, foram decoradas com obras de arte complexas que retratavam sua jornada para a vida após a morte, desde sua procissão fúnebre até sua travessia pelo submundo. Os antigos egípcios acreditavam que todos faziam essa viagem após a morte e colocavam objetos e pinturas em seus túmulos para auxiliar a pessoa em suas jornadas espirituais. Além disso, as paredes do túmulo eram enfeitadas com encantamentos de um livro especial que continha uma coleção de poemas que os egípcios acreditavam que ajudariam as pessoas a chegar à vida após a morte. E falando em quão importante era essa viagem, as pessoas também colocavam comida nesses túmulos antigos. No túmulo do rei Tut, os arqueólogos encontraram 36 jarros de bebidas antigas e 8 cestas de frutas, que se acreditava terem sido deixadas lá para ajudá-lo em sua viagem para a vida após a morte.
Os egípcios acreditavam que viajar para a vida após a morte demorava muito, então eles deixavam muitos mantimentos, como comida e água, para sustentar seus queridos. Os faraós também geralmente tinham várias roupas luxuosas e joias bonitas em seus túmulos para garantir que eles teriam uma viagem elegante. Esses itens incluíam vários tipos de roupas de linho, como túnicas, lenços, luvas e tiaras, além de muitas joias de ouro com pedras preciosas, como pulseiras, fivelas, pingentes, colares, anéis e até representações preciosas de insetos para proteção. Alguns também foram depositados com leques feitos de marfim e penas de avestruz para mantê-los frescos na vida após a morte. Alguns antigos governantes foram colocados em seus apartamentos eternos junto com barcos. Por exemplo, o faraó Quéops construiu a grande pirâmide de Gizé como seu túmulo, e um grande navio foi encontrado dentro dele. O rei Tut, no entanto, foi enterrado com vários remos de barco, mas sem barco real. Em vez disso, ele tinha 3 carruagens e numerosas bengalas feitas de materiais preciosos, talvez indicando que ele preferia viajar para o além por terra e não por água. Entre os objetos mais interessantes encontrados perto das múmias antigas estão garrafas de óleos e perfumes. Se os governantes deveriam ser elegantes, por que não cheirar bem também, certo? Além disso, alguns deles tinham alguns tipos antigos de jogos de tabuleiro, a maioria deles feitos de materiais preciosos, como ouro ou marfim. Um desses jogos era chamado de Senet. Era muito popular entre os antigos egípcios e muito semelhante ao xadrez moderno. Os antigos egípcios não foram os pioneiros na mumificação, mas sim uma civilização antiga da América do Sul chamada Chinchorro. Eles mumificavam seus entes queridos que morriam cerca de 2000 anos antes dos egípcios iniciarem seus rituais. Podemos aprender muito sobre os antigos governantes estudando essas múmias, mas até recentemente não sabíamos como eles eram na vida real. No entanto, recentemente, alguns retratos de múmias muito especiais foram encontrados por arqueólogos que estudavam objetos do Antigo Egito. Esses retratos de múmias são pinturas muito detalhadas, de indivíduos que foram feitas quando eles ainda viviam. Essas pinturas eram feitas em madeira, diferente dos retratos clássicos que são feitos em tela. Eles são famosos por seu realismo e beleza, e até foram usados por pesquisadores para diagnosticar doenças, comparando-os com as múmias correspondentes. Alguns desses retratos também incluem representações de joias, que foram encontradas posteriormente nas múmias. A descoberta recente desses retratos de múmias no centro do Egito é significativa, pois é a primeira vez em mais de um século que tais pinturas foram encontradas. Múmias também surgiram naturalmente em todo o mundo. A mumificação pode acontecer sem a intervenção humana por causa de condições naturais, como ambientes muito frios ou quentes, lugares com falta de oxigênio ou exposição acidental a produtos químicos que preservam o corpo. Essas condições impedem o crescimento de bactérias, fazendo com que o corpo permaneça mais ou menos intacto. O famoso Otzi foi uma dessas múmias que conhecemos hoje. Ele era um homem que viveu há cerca de 5.000 anos na Europa, mas quando foi descoberto nos Alpes em 1991, as autoridades austríacas acharam que ele era um alpinista moderno por causa de quão bem preservado o corpo estava. No entanto, depois que o Homem do Gelo foi retirado do glaciar, foi determinado que ele era da Idade do Cobre. Bem, então ficamos por aqui hoje. Se você saciou sua curiosidade, dê um like no vídeo e compartilhe com seus amigos. E também não deixe de clicar no sininho para ser notificado dos novos conteúdos.